Bem, dando continuidade aqui, segunda parte dos nossos estudos sobre liderança, tá? Já percorremos todo esse caminho aqui que está na tela, tá? Os conceitos, aspectos filosóficos e psicológicos, e vamos terminar aí, pretendemos terminar essa segunda parte, né, que é o AF do Café Fan, falando sobre os aspectos sociológicos, tá? Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Basicamente, senhoras, na verdade, lá nos aspectos sociológicos, tá? Voltando aqui um pouquinho, tá? Dentro do Café Fan, aspectos fundamentais, e dentro dos aspectos fundamentais, aspectos sociológicos, tá? Se você pegar a publicação e começar a ler, tá? A liderança nada mais é do que um processo social, de interação social, tá? E por isso, o EMA 137 julga que é importante que o líder tenha conhecimento de aspectos sociais, tá? E o que tem de importante, dentro daquela filosofia, o que tem de importante dos aspectos sociais, tá? Foco e solidão é outra coisa. Estava falando com ela, eu posso falar depois do intervalo aí para vocês, tá? Não tem nada a ver com a matéria, não. Os aspectos relevantes para a sociologia são esses dois, tá? A questão de cultura e subcultura e os processos sociais, que é o... Tem um químico aqui? Não, né? O gás carbônico é o quê? CO2. Aqui, ó, os processos sociais é o CO3, tá? É o CO3, é o super gás carbônico, né? Cooperação, conflito, competição e conflito. São esses três processos sociais que a gente vai estudar aí, que o EMA 137 traz pra gente, tá bom? Cooperação, competição e conflito. Tá bom? Então vamos lá, gente. Já começa a mentalizar, tá? O que é importante dentro dos aspectos sociológicos, tá? A parte de cultura e subcultura e os processos sociais, que é o super gás carbônico, tá? Que é o super gás carbônico. Quais sejam? Cooperação, competição e conflito. CO3. Tá bom? Vamos lá. Senhores, o que ele fala sobre a questão de cultura e subcultura? E isso os senhores vão ver com bastante frequência no trato com seus subordinados e também no trato com seus superiores e pares, tá? Você vai a todo momento ter que se relacionar com pessoas de diferentes culturas, tá? Com pessoas vindo do norte, nordeste, sul, tá? Do centro-oeste, pessoas que moram na Baixada Fluminense, que moram na Zona Sul, que moram no Meier, no subúrbio. Então é uma gama, uma infinidade de culturas e subculturas, tá? E uma associação bem interessante que o EMA 137 fala é o seguinte, ó, as forças armadas dentro da sociedade se constituem numa subcultura, né? Você vê, os homens andam de cabelo cortado, certo? As mulheres de coque, nós temos um uniforme padronizado, um trato todo particular, quando o mais moderno passa pelo mais antigo, presta-se à continência, né? Isso é comum a todas as Forças Armadas, tá? Então, considera-se que as Forças Armadas dentro da sociedade é uma subcultura, né? A Marinha dentro das Forças Armadas se constitui uma subcultura dentro de uma subcultura, né? A gente na Marinha, diferentemente das outras Forças Armadas, a gente tem a questão do sino, lembra? Da cada meia hora que passa a gente dá uma batida do sino, uma singela dupla, uma batida dupla, uma singela, né? Enfim, são tradições nossas. Quando o nosso chefe chega, a gente toca um apito, não é isso? Então, quer dizer, é uma subcultura dentro de uma subcultura, que é uma subcultura da sociedade, tá? E ele vai mais além. Ele fala que os diversos corpos e quadros constituem uma subcultura dentro da própria Marinha, tá? Vocês vão ver lá que o corpo de saúde da Marinha, né, que a maioria aqui vai fazer parte, né, é uma subcultura, ela tem atribuições diferentes, né, do que a nossa amiga administradora, que vai ser do quadro técnico, vai ser uma outra subcultura dentro da Marinha, tá? Então, a questão do conhecimento de culturas e subculturas é de extrema importância
para o exercício da liderança. Tá? E o EMA 137 chama a atenção disso dentro dos aspectos sociológicos, que estão dentro dos aspectos fundamentais lá no Cafefam. Tá bom? Beleza? Então a questão da cultura e subcultura. Olha lá, ó. No âmbito da Marinha pode-se distinguir subculturas. Não, ele começa em cima, ó. Os militares em geral, em função de suas peculiaridades, né, constituem uma subcultura dentro da sociedade brasileira. Focando mais de perto ainda, pode-se afirmar que a Marinha, dentro das Forças Armadas, face suas atribuições muito próprias, constitui-se igualmente em uma outra subcultura. No âmbito da Marinha, pode-se distinguir subculturas correspondentes aos diversos corpos e quadros, em função da missão atribuída a cada um deles. Tá bom? Então, a questão da subcultura, cultura e subculturas, está dentro lá dos aspectos sociológicos, tá? Que está dentro dos aspectos fundamentais lá do Cafefam. Tá? Interessante também, ó, para que os novos, né, se adaptem o quanto mais rápido possível a essa nova cultura ou subcultura, dependendo do ponto de vista, né, vão passar por um período de adaptação. E todo mundo passa. Todo mundo passa por um período de adaptação. São lá 2 ou 3 semanas que vocês vão passar em regime de internato, tá? Que é para incutir essa subcultura, tá? Que vocês agora vão viver a maior parte da vida de vocês. Tá? Então, o EMA 137 fala isso também. Então, questão da cultura e subcultura, Forças Armadas, Marinha, os corpos e quadros, e que, para se adaptar, os novos passam por um período de adaptação. Tá bom? Olha lá, ó. Ao ingressar na Marinha, o indivíduo passará a integrar uma nova subcultura e, por isso, será submetido a um período de adaptação. Tá? Isso, inclusive, se eu não me engano, faz parte do processo seletivo de vocês. Tá bom? Tá? Pressupõe-se que o líder atuará sobre indivíduos oriundos de diferentes subculturas. Beleza? Vamos lá. Quais são os processos sociais? Tá? Falamos de cultura e subcultura. E quais são os processos sociais? São 3. É o gás supercarbônico. Cooperação, competição e conflito. Tá? Ele vem ali com um conceito de processos sociais, que são atitudes, interações repetitivas, né? Formando um padrão, interação repetitiva de padrões de comportamento comumente encontrados na vida social. Esse é o conceito lá de processos sociais. Tá? São 3, quais são eles mesmo, hein? CO3, cooperação, competição, conflito. O que é o melhor deles, hein? É a forma ideal, né? Tá escrito lá, cooperação. Né? Você tem ali uma evolução que você vai desaguar num conflito, que aí pode chegar até às vias de fato, violência. Né? Mas o melhor que tem é a cooperação. Tá? Mas nem sempre a competição e o conflito são aspectos negativos. Tá? De vez em quando o líder tem que saber lidar com isso. Tá? Olha lá, ó. Cooperação, competição e conflito. Ali, ó. O super CO3 ali. Super gás carbônico. Tá? Vamos lá. Falamos de processos de aspectos sociais, sociológicos. O que eu falei de aspectos sociológicos aqui? Questão de quem? Cultura e subcultura. Então, para se adaptar à nova subcultura da Marinha, o novo lá, o cara que está entrando agora, ele passa por um processo de adaptação. Tá? Parte de processos sociais. Quais são os 3 processos sociais que a gente pode encontrar no exercício da liderança? Cooperação, competição e conflito. É o super gás carbônico. Tá bom? Ó, olha o que ele fala. O líder necessita identificar a existência de tais processos, estimulando-os ou não, em função das especificidades da situação corrente e da natureza da missão a ser levada a termo. Vamos lá. A gente acha aqui, né, a forma ideal é a cooperação, né? Tá bom. Aí vamos trazer aqui para um exemplo. Alguém gosta de futebol aqui? Só tem mulher, normalmente não gosta, mas imagina lá. Alguém é Flamengo? Quem é Flamengo aí? Flamengo, né? Fala o jogador bom do Flamengo aí. Nenhum. Fala aí. Gabigol. Gabigol, você é absoluto. Ninguém vai tirar seu lugar. O que ele vai fazer? A tendência do ser humano é o quê? Acomodar. Né? O que você faz? Contrata o melhor centroavante da Europa. O que o Gabigol vai fazer? Começar a... Opa, pegou pra mim. Né? Competição. Tá? Trazendo para a nossa vida profissional. Tá? A administradora ali, de repente, já tenha visto isso. Né?
loja, sei lá, Grupo Carrefour, loja do Norte Shopping, loja de Guadalupe, né? Só lugar ruim, né? Ó, loja do Norte Shopping tem ali aquele patamar de vendas, ninguém se esforça mais. O que acontece? Ó, qual é a melhor unidade do Carrefour? A melhor unidade vai ganhar lá, o gerente e seus subordinados vão ganhar uma viagem para a Costa do Sauípe. O que vai acontecer? A tendência é que, pela competição, né? A gente vai ver que a competição são recompensas limitadas, né? Só tem uma viagem, né? Só o vencedor ganha. Só tem uma taça, só tem uma vaga para centroavante, tá? São recompensas limitadas. Né? Vaga de concurso, ele fala também, é uma competição impessoal, tá? Ele fala dessa classificação, competição pessoal e impessoal, tá? Excelente exemplo, tá? O que acontece? Você vai começar a agir, ó, preciso me sacudir aqui porque eu quero ganhar essa viagem para a Costa do Sauípe, tá bom? Então, questão da competição, e ele fala também que às vezes o conflito tem aspectos positivos também, tá? A gente vai chegar a ver isso aí, tá? Não tantos quanto a competição, mas o conflito também tem, beleza? Vamos lá. Seguindo aqui, ó. Olha lá. O que é a cooperação? Cooperação. Palavras-chave, senhores. Olha lá, ó. Trabalhar em conjunto. Você abre mão do individualismo em detrimento ao coletivo. Pô, então deixa a minha individualidade? Não. Não necessariamente é um aspecto negativo da cooperação, tá? Mesmo você abrindo mão dos aspectos individuais em prol do coletivo, nada impede do desenvolvimento e o estímulo das habilidades de cada membro, em prol do objetivo comum. Tá? Ali, ó, o interessante. Forma ideal de atuação de grupos. Tá? Forma ideal. Qual é a forma? Dentro dos processos sociais existentes, elencados pelo EMA 137, qual, segundo aquela publicação, é considerada a forma ideal de atuação de grupos? Você vai marcar o quê? Cooperação. Tá? Mas nem sempre você vai permanecer nesse nível sempre de cooperação. De vez em quando você vai se deparar com conflito e até mesmo com competição e até mesmo em algumas situações com o próprio conflito. Tá bom? Palavras-chave. Tá? Trabalhar em conjunto. Opção do coletivo em detrimento ao individual. Mas nada impede do autodesenvolvimento. Tá? Desenvolvimento individual, para alcançar o objetivo comum. Tá? Palavras-chave, ó, cooperação, trabalhar em conjunto, opção pelo coletivo em detrimento ao individual, permite o desenvolvimento individual em prol do objetivo comum, forma ideal de trabalho em grupo. Quem quer falar aí? Alguma coisa? O que vocês lembram de cooperação? Que eu acabei de falar. Trabalho em conjunto. Outro aspecto. Forma ideal de trabalhar, tá? Opção do coletivo em detrimento ao individual. E quando eu faço essa opção, mesmo assim eu consigo fazer o quê? Me desenvolver individualmente em prol do objetivo comum. Forma ideal de trabalho em grupo, tá? Beleza? Quem quer falar aí? Vou escolher, hein? Alguma dentista quer falar? Não, administrador então vai falar, ó. Brainstorm sobre cooperação. O que você lembra de cooperação? Trabalho em grupo, conjunto, beleza. Ajuda, gente. Em detrimento ao? O que mais? Forma ideal. Você pulou uma aqui. Qual que tem antes dessa forma ideal? Mesmo eu optando pelo coletivo em detrimento ao individual, pode ser que eu me desenvolva em prol desse objetivo comum. E é considerada a forma ideal de atuação. Tá bom? Beleza? Ó, mãozinha ali, tá? Tem cara de questão de prova. Tá bom? Competição. Tá? Eu tô lá cooperando, lindo, né? Tudo muito bonito. Mas aí eu estipulo, ó, a equipe que mais vender esse mês ganha uma semana num resort, tudo pago pela empresa, tá? Na Costa do Sauípe, tá? O que acontece? Tem viagem para todo mundo? Não, só para uma equipe. Recompensas cuja oferta é o quê? Limitada, tá? Quantas vagas de centroavante tem no Flamengo? Uma só, tá? Quantos concorrentes eu tenho? 2. Não é isso? Tá? Recompensas pode ser dinheiro, poder, status, amor e outros, né? Tem aquela menina ali, né? Porque aqui só tem o universo feminino, não sei como é que funciona, né? O homem nunca sabe, né? Mas tem aquele rapaz ali que, pô,
é um bom partido. Ele pode ficar com quantas? Né? A cultura ocidental é um só. É uma só, monogamia. Né? Competição. Tá? Então, é importante salientar também, ó, o Flamengo, ele não vai aniquilar o Vasco no jogo de futebol. Ele vai simplesmente o quê? Superar. Só tem um vencedor. Né? Mas ele não vai bombardear o Vasco, matar o Vasco, nada disso. Tá? Ele vai apenas superar. O interessante isso aqui também, a Marinha gosta desse tipo de questão, porque lá no conflito, adiantando um pouquinho, lá no conflito o que acontece? Eu ganho essa recompensa que é limitada, mas anulando, aniquilando o meu adversário. Tá? Lá no conflito é isso que acontece. Né? O conflito armado, por exemplo, né? Na guerra, um vencedor por quê? Porque ele aniquilou o adversário dele. Tá? Na competição, não. Eu supero, né, o nível mais intermediário ali. Eu supero meus rivais. Tá bom, gente? Então, competição. Luta pela posse de recompensas limitadas. Tá? E eu supero o meu adversário. Beleza? E tem outro aspectozinho aqui, ó. A competição pode ser pessoal, né? Ó, todas as unidades da rede Carrefour. Eu sei quem são meus adversários, tá? Unidade Barra, Unidade Norte Shopping, Unidade Guadalupe, Madureira. Eu sei quem são. E até posso acompanhar a venda dos outros. Ó, o Carrefour Norte Shopping aumentou muito. Então, a gente vai aqui em Guadalupe, a gente vai ter que dar um gás aqui para tentar passar eles, que eu quero passar esse final de semana lá na Costa do Sauípe, tá? Então, eu conheço quem são meus concorrentes. E também pode ser o quê? Impessoal. E quem pode me dar um exemplo de uma competição impessoal? Um concurso. Você sabe quem vai se inscrever lá no concurso da Marinha? Você conhece todos os seus rivais? Não. Tá? Então, é a forma de competição impessoal. Beleza, senhores? Vamos lá. Quem é voluntário aí para falar? Quais são os aspectos... Voltando, ó. Eu estou dentro do CO3, que faz parte dos aspectos... Quais aspectos que tem? Sociológico, que está dentro dos aspectos fundamentais lá no Cafefam. Tá? Os aspectos sociológicos. O que tem de bom na sociologia para a gente enquanto líderes? Tem duas coisas. O conceito de quê? Cultura e subcultura. E quais os outros? Os processos sociais. Quais são os processos sociais? Cooperação, competição, conflito. Dentro desses três, qual é a forma ideal de trabalho? Segundo o EMA 137, cooperação. Certo? Características da cooperação. Quem se aventura a falar aí? Características da cooperação. O que vem na sua mente? Trabalhar em conjunto. Opção. Em detrimento. E desenvolvimento individual em prol do objetivo comum. Cooperação. Competição. Palavras-chave. O que você tem aí? O que você imagina que tem na competição? Recompensas limitadas. Pode ser pessoal ou impessoal. E eu consigo essa recompensa o quê? Matando, aniquilando? Superando os meus adversários. Tá? É importante saber isso aí, porque isso diferencia do conflito. Uma diferença básica que tem no conflito. Tá bom? Olha lá, ó. Parte de competição. Luta pela posse de recompensas limitadas. Obter recompensas superando rivais. Certo? Pode ser pessoal ou impessoal. Beleza? Ó. Aspecto negativo que tem na competição. Tá? Isso que está falando é o EMA 137, não sou eu. Tá? Aspecto negativo é o seguinte, ó. Sabe aquele cara que já tem na cabeça que vai perder? Tá? Eu tô lá na minha unidade do Carrefour, né? Quer que seja, tô vendendo lá meu nível de venda e começa, ó, competição. Ele, já perdi. Tá? Pessoas que estão... Porque vencedor só tem um só, né? O restante, no Brasil tem essa cultura, né? O restante todo mundo perdedor. Né? O EMA 137... Fala isso, ó. A competição pode ser que ela desencoraje os esforços daqueles que se habituaram a fracassar. Pô, eu sempre me dou mal, né? Eu não vou nem me inscrever no concurso, porque eu sempre me dou mal. Isso é extremamente negativo, né? Então, isso pode ser um entrave que a competição pode vir a causar. Tá bom? Olha lá, vencedor é um só. Todos os demais são perdedores. Tá bom? E um outro inconveniente é o quê? Que você pode estimular, a competição pode estar num nível tão alto que pode ser que ela evolua para um conflito.
Tá? Tá lá, ó. Forte possibilidade de desenvolvimento de hostilidades e desavenças no interior do grupo, contribuindo para a sua degradação. Tá? Aqui, a instabilidade inerente ao processo competitivo faz com que este, com bastante frequência, se transforme em conflito. Então são dois os entraves previstos no EMA 137 para o processo social da competição. Quem se atreve a dizer para mim aí? Os dois entraves, dois aspectos negativos da competição. Quais são? Desencorajar aqueles que estão habituados a fracassar, né? E vira conflito. Forte possibilidade de acontecer. Tá bom? Vamos imaginar aqui, né? Todo mundo numa competição saudável. Aí eu vou passar, você não vai, não sei o que, aí evolua para um conflito. Vias de fato. Né? Então, quer dizer, existe essa possibilidade. Tá bom?